A Milka todo quer começar, quando acaba o louvor, depois acabou o que é mais. Mas não é assim. Não é assim, gente? Vai ser assim com vocês. Vamos orar? Pai, eis aqui tua filha, toma ela nas tuas mãos, que ela fale, Senhor, de acordo com aquilo que tu já preparou no coração dela. É a pré-oração, Pai, que eu te faço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que pode subir depois e encerrar o culto, tá bom? Graça e paz, igreja. Amém. Aleluia. Eu pedi para a Simone colocar uma imagem, mas acho que ela não conseguiu, né? Deixa para o final, tá bom? Não tem problema não. Mas vamos hoje estar aqui agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Eu quero dizer para os irmãos que essa palavra o Senhor me deu hoje. Então, eu quero agradecer a Deus também por essa palavra, porque foi muito, muito rica para a minha vida. Amém, igreja? Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer por mais uma vez esse canal da tua palavra neste lugar, Senhor. Em um lugar, Pai, do teu coração, onde tiver, Pai. Alguém, Pai, aleluia, onde o Senhor, Pai, vai depositar essa semente, Pai. Eu sei que é 30, 60 ou 100 por um, Pai, que vai ter esse crescimento. Por isso eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãs. Aleluia, glória a Deus. Quero dizer para os irmãos que essa palavra ela me edificou muito. E como ela me edificou, eu acredito que não era, eu acreditei na hora que não era para mim. Como ela veio hoje, eu falei, hoje é culto e eu estou, pela misericórdia do Senhor, com a oportunidade de trazer uma palavra. Então, eu quero dividir com os irmãos. E eu quero começar essa palavra com algumas perguntas para a igreja. Eu sei que hoje nós estamos aqui com um número mínimo, mas é com nós aqui, com aquele também que está ali na internet, que Deus vai tratar essa noite, amém, igreja? Então nós não sabemos o número, pode parecer que seja só essa igreja aqui, mas é Deus que leva essa semente como uma semente ao vento, e Ele sabe aonde precisa, e aleluia, e vai germinar para a glória do nome dele. Amém, igreja? Eu coloquei um tema, a Simone depois vai entender. É uma exclamação. Ah, que bordado! Bordado! Acho que a nossa irmã Denise borda, né? Faz bordado, irmãos? E eu fiquei pensando nessa palavra, porque o Senhor me deu uma reflexão sobre ela. E primeiramente quero dizer para os irmãos que a palavra do Senhor lá em Hebreus 4:12 fala que é como uma espada de 2 gumes. Ela primeiro corta a vida daquele que está trazendo a palavra. Então cortou primeiro em mim. Me feriu? Amém. Doeu. Então eu quero hoje aqui estar dividindo essa palavra com os irmãos. E como a palavra é bonita, né? Ah, que bordado! Eu quero fazer algumas perguntas aqui para já no início o irmão fazer uma reflexão. Primeira pergunta: você alguma vez já sentiu? Você já se sentiu com um lindo bordado? Como assim, pastora? Nos sentir como um bordado? Já vem uma questão que não é uma coisa fácil de imaginar. Imaginar que nós estamos costurando um bordado é uma coisa, mas que nós mesmos somos um bordado é um pouco difícil de ter pensado nisso. Mas o Senhor me fez pensar dessa maneira. Mas esse bordado, esse lindo bordado, ele, no momento, ele pode estar com os pontos soltos. E aí começa a pergunta, irmão Jefferson. Pontos soltos. Primeira pergunta: aonde foi que eu errei?
talvez o erro tenha começado quando nós começamos a abordar do nosso jeito. Quando nós começamos a abordar do nosso jeito, pode ser que aquele ponto saiu diferente. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque existe um desenho anterior ao nosso entendimento. Entende o que eu estou falando? Nós aqui nessa igreja costumamos pregar, falar sobre as nossas obras. Não é verdade? Nossas obras. Mas será que as nossas obras estão de acordo com a obra de Deus? Vamos lá abrir a palavra do Senhor, Efésios 2:10. Eu queria que esses irmãos entenderem essa palavra aqui é rica. Eu descansei com ela, irmão, em tudo essa palavra me deu um descanso. Diz assim a palavra do Senhor: porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para boas obras. Olha agora, na parte B, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Sabe, as obras já foram concluídas. Em que momento as obras foram concluídas? Como Jesus lá na cruz do Calvário, a última palavra dele foi: está tudo consumado. Ali, ele terminou a sua obra e as nossas também. É que muitas vezes nós não entendemos esses mistérios e queremos fazer, aleluia, os nossos próprios bordados. Se eu perguntar a história de cada um aqui, vocês vão olhar para trás e vão ver quantas vezes, na hora de bordar, saiu fora do ponto. E parecia que acabou. Temos um testemunho aqui maravilhoso da irmã Denise. Quantas vezes? E ela justamente falou aqui sobre isso. Eu achava que eu não tinha mais condição para mim. Foi isso, irmã? Eu achava, sabe? Eu peguei aquele meu tecido, a minha vida, e eu comecei a bordar do meu jeito. Mas o Senhor falou que já havia, aleluia, preparado de antemão para que nós andássemos nessas boas obras. E por que nós não olhamos para o desenho que já está escrito para andarmos nessa obra? Aleluia. Somos feitura dele. Imagina a arte do Senhor, o bordado dele. Imagine que nós somos o bordado do Senhor. Sabe, um outro detalhe é que Deus não desenhou apenas algo para nós. Ele nos desenhou nele. Ele nos desenhou nele. Não foi só para nós. Parece que muitas vezes eu vejo o Evangelho, irmão Jefferson. Você vai estar aqui hoje na minha direção. O Evangelho pregado aí fora, como se Jesus estivesse do lado de fora da vida de todo mundo. Sabe? Não é isso que está escrito. Aquele que recebeu Jesus, Jesus está dentro dele. E a partir daqui que vem as boas obras. Não é do lado de fora você fazendo uma obra e Deus, sabe? Não está escrito isso, não está escrito isso. Aleluia. E talvez a grande pergunta seja: será que conseguimos enxergar o desenho que Deus já traçou em nós? Olhar para a nossa vida, será que nós, sabe? E está na Bíblia que o Senhor imprimia suas leis no nosso coração, na nossa mente. Está na Bíblia. Mas será que nós paramos e analisamos esse detalhe? Aleluia. 1 Pedro 2,9. Olha como Deus nos vê. Por que nós
não nos vemos como Deus nos vê. Por quê? Mas nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nesse versículo, em uma outra tradução, diz que nós somos um povo exclusivo de Deus. Meu Deus, que privilégio! Mas nós não conseguimos ver esse desenho. Porque esse desenho, ele não é externo. E muitas vezes nós olhamos o estereótipo. Esse desenho Deus escreveu nos corações, nas mentes. Ele imprimiu. Isso é a nova aliança. Isso significa que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Sabe, irmão? Eu vejo Jesus, o nosso Deus, Ele, o autor e consumador da nossa fé, Ele é o escritor da nossa vida. Lá em Salmos, bota aí, irmã, 139, 16. Eu amo esse versículo. Como é que diz esse versículo? Acabou para mim. O evangelho aqui para mim está escrito nesse versículo todo o evangelho resume nisso aqui. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma ainda havia. E uma outra tradução fala que, aleluia, nos teu livro foram escritos os nossos dias, escritos e determinados. Aqui está falando de uma outra forma. Em continuação foram formados, determinados. Deus determinou, Ele escreveu aquilo que Ele determinou. E nós estamos dentro dessa determinação do Senhor. Aleluia. Não fomos nós que começamos essa obra, foi Ele. Foi o amor dele em nós. Começou essa obra em nós. Então nós começamos a entender que muitos processos da vida são pontos permitidos por Deus para nos fazer parar e olhar e alinhar a rota novamente. Sabe aquele processo que você teve uma vez, duas vezes? Tudo permissão de Deus, para que naquele momento parar, analisar e fazer de novo a rota voltar para o lugar certo. Não para desistir do bordado, não, mas para refazermos os pontos fora do desenho. Porque quando nós ali, naquele processo, nós erramos e a gente olha e está tudo errado, a vontade que tem é desistir do tecido, desistir do bordado. Não quero mais saber disso. Não, mas Deus não está falando isso. Deus está falando pelo contrário. Deus quer que nós nos alinhemos à rota. Aleluia. É o coração dele, irmãos. É o amor de Deus. Não é para desistir. E nesse momento aqui, quando me veio essa reflexão, logo veio uma imagem, uma lembrança, uma passagem, está lá em Efésios. Apocalipse 2:4. Aleluia. Quem é que vai falar sobre Efésios? Essa igreja, irmão, aleluia, era uma igreja cheia de conhecimento. Acabamos de ler agora, Efésios 2:10. Cheia de perseverança, cheia de obras. Mas no final a advertência. Qual era a advertência? Tenho, porém, contra ti, aleluia, que abandonaste o teu primeiro amor. Você pode imaginar isso? Abandonar o primeiro amor, logo o amor que a gente abandona. Então o Espírito, ele ecoa, a gente ouve novamente, através dessa advertência, para o anjo da igreja.
conserte a rota, se refaz. Conserte a rota, se refaz. Porque quando o amor é deixado de lado, o bordado perde a mão. É assim, Denise. Quando nós deixamos, sabe, de lado, o bordado perde a mão. E que mão é essa? Vou falar aqui, nosso pastor falou agora. Será que é isso que está acontecendo, meu amado esposo? Quando se perde o amor do bordado ali, daquele caminhar, daquele trilhar do bordado que é o amor, sabe o que acontece, irmão? A mão que repartia não reparte mais. A mão que doava não se doa mais. A mão que sustentava não sustenta mais. A mão que abençoava não abençoa mais. Então nós precisamos lembrar o que é amor. 1 Coríntios 13. O que é o amor? Se eu não me engano, vamos falar né? Um pouquinho. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tire. Vai embora. E ainda que eu tivesse dom de profecia, conhecesse todo esse mistério e todo o conhecimento, e que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não visse, e se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Aleluia. O amor não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita do mal. Não folga com injustiça, mas folga com verdade. Aleluia. É aqui, irmãos. Foi aqui que Deus me fez levar. Apesar de todos esses significados, aqui. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Meu Deus. O amor sofre, o amor crê, o amor espera e o amor suporta. Então, seja aqui que percebemos onde os pontos começam a se desligarem. É nisso aqui. Quando deixamos de sofrer com os outros e nos tornamos insensíveis. Quando deixamos de crer na verdade. Quando deixamos de suportar quem ainda não está no mesmo alinhamento. Quando deixamos de esperar e começamos a correr à frente de Deus. Meu Deus, eis aí os pontos defeituosos de bordado. Ah, que bordado que necessita de misericórdia. Sabe por quê, irmão? Deus não joga fora a sua obra. Tem uma palavra que eu amo muito, que ele diz assim: todo aquele que meu Pai der, eu não lançarei fora. Lembra? Ele escreveu nossas vidas antes da fundação do mundo, somos povo exclusivo dele. Então ele não joga fora. Aleluia. O que ele faz? Ele refaz. Aí a gente lembra também da passagem de Jeremias. Como o olheiro em Jeremias, o vaso se quebrou em suas mãos, mas ele tornou a fazer outro vaso com a mesma massa. É assim que é o amor. O amor continua trabalhando, continua trabalhando. E se não fosse dessa maneira, a nossa família estaria todas perdidas. Todas perdidas. A nossa família perdidas. Mas a palavra de Deus diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode olhar para a sua casa, a sua vida, a sua família
E tenha certeza que naquele dia, aleluia, onde nós vamos nos encontrar em família, lá está a nossa família completa naquela mesa, aleluia, porque o Senhor não desistiu e nós também não desistimos. E muitas vezes nós não entendemos aqui, foi falado há pouco aqui, o porquê que algumas pessoas não dão valor a isso, no sentido que, tá, a minha família está salva, mas e a família da minha parentela? E a família daquele que eu amo? E a família dos meus vizinhos? E a família? E a família? E a família? E aí a gente nos relaxamos porque a nossa família está salva. Tá bom. Mas aquele irmãozinho que ainda não recebeu Jesus, talvez falta ouvir uma palavra. E talvez pela igreja essa palavra vai chegar. Talvez uma palavra diretamente do coração do irmão para aquele outro irmão. Deus continua trabalhando, seu amor continua trabalhando em nós. Então nós ouvimos a sua voz entre as linhas da nossa consciência. Filha, não desperdice minha linha, meu pensar nas tuas entrelinhas. Continua me comunicando. Sabe o que Deus está falando aqui? Ele não falou comigo não, ele está falando com a sua igreja. Quando ele chama filha, é a igreja dele. Assim como ele falou lá, aleluia, com a igreja de Éfeso. Ele fala aqui hoje para essa igreja, para essa família, para quem está nos ouvindo. Não perca tempo com seus pensares, aleluia, com as suas entrelinhas, com seus bordados. Não perca tempo. Não desperdice a minha linha. A minha linha é o pensar Deus, é a palavra dele, a palavra dele é a linha dele. É isso que ele quer, irmãos, que nós comuniquemos ele, e é através da palavra dele que nós comunicamos seu amor. Meu Deus, porque o chamado não é apenas para falar de Deus. Não, nosso chamado não é apenas para falar sobre Deus. É comunicar e pulsar do seu amor através da linguagem humana. O pastor falou há pouco agora também. Eu pego, pode ser que vocês pensam, não, pastor, eu não está prestando atenção. Eu posso não estar prestando atenção, mas o Espírito que está em mim está prestando atenção. O Espírito que está em nós pesca tudo. E ele falou, sabe, às vezes só precisa de um abraço. Sabe, de chegar perto, de dar um abraço. E é verdade, irmão. Isso é um exemplo de uma linguagem humana. E o mundo está carente disso. Insensibilidade. É lembrar que os filhos de que sempre foram amados. E muitas vezes acontece isso na nossa própria família. Será que os nossos filhos, assim também, os nossos pais, sabem desse amor que Deus tem para com eles? E talvez nós não sabemos, humanos, demonstrar. Eu não sei se vocês podem entender, eu não tive criação com mãe. Então, eu não recebi esse tipo de amor materno. Mas o amor de Deus, ele me alcançou. E o que eu tento passar, eu busco passar, é esse amor de Deus por eles. Eles são amados, vocês são amados de Deus. Vocês são amados. Não importa se não teve pai, se não teve mãe, se não tem um amigo. Jesus nos ama. Aleluia. Sempre nos amou e sempre vai nos amar. Mas Ele também não deixa de nos corrigir. Aleluia. Ele não deixa de nos ensinar como uma criança.
Ele não deixa de nos conduzir. Ele nos ama. E como foi uma advertência lá de João, ao anjo da igreja que estava em Éfeso, hoje o Senhor está direcionando isso para esta igreja. Muitas vezes a gente pensa assim, por que a igreja está vazia? As igrejas estão vazias, outras estão cheias. Será que é diferente o modo de pregar? Será que é diferente o modo de trazer a palavra? Será que é porque a verdade dói e as pessoas não querem ouvir a verdade? Outra coisa que se fala muito aqui é que nós devemos e precisamos, devemos e precisamos, devemos e precisamos. Correr, buscar, ir atrás de Deus. Como assim? Eu fico ouvindo, eu falo assim, Senhor, me faz entender. Me faz entender. Aí nosso amado irmão falou assim, aquele que alcançou a perfeição já não é nem para estar aqui. E mais uma vez eu sorri lá dentro. Como assim? Será que Deus quer tratar só com os imperfeitos? Ou Deus também trata com os perfeitos para ser mais que perfeito? Existe esse verbo, mais que perfeito? Aleluia. Deus quer que nós conheçamos a sua trilha, o seu pensar, o seu sentir, e que nós tenhamos o mesmo pensar e o mesmo sentir como filhos dele, irmãos. Aleluia. Pode colocar agora, Simone? Tá bom. Eu pedi uma imagem que vai mostrar esse trilho, esse caminhar. Não sei se vai abrir tudo, porque como foi a imagem do celular, pode ser que fique pequeno. Mas no momento em que nós andamos com nossos próprios pés fora desse trilho, a gente não alcança o que está aqui. Esse é um tecido bordado que vai vai com a pisadelas dar no amor de Cristo, dar no sol da justiça. Esses pontos que às vezes no caminho nós trilhamos fora da linha, e aí tudo sofre, não está mais sofrendo. Tudo crê, não está mais crendo. Tudo espera, não está mais esperando. Tudo suporta, não está mais suportando. Mas o Senhor hoje fala para a sua igreja: refaz, volta ao primeiro amor. Porque esse trilho não é vocês, não somos nós que fazemos, já está pronto. Nós só precisamos conhecer o amor dele e continuar no caminho até o fim. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem é seguidor do Senhor? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, a pastora ela foi bem aventurada e feliz, irmão. Sabe o que eu me alegro? De prestar atenção em tudo, cada detalhe. Às vezes a gente está no altar, a gente é só um vaso, como ela falou, Jeremias, só um vaso escolhido, a gente está sujeito a falhas em todo momento, entendeu? Então, o nosso papel é a gente não ser como Samuel,
assim como Deus. Não olhar a aparência. O chamado da pastora não é para pregar, mas ela se coloca nas condições de pregar. Cada um aqui tem um papel. Se cada um fizesse o seu, talvez um precisava cumprir o papel do outro. A verdade é que muitas das vezes a gente não quer ouvir. Todo culto foi falando sobre uma coisa. O pastor foi falando sobre prioridade. O que a gente tem priorizado. E a palavra vai de encontro que a gente prioriza aquilo que a gente mais ama. Para ficar bem resumido. Amém? Amém. E outra coisa, ser perfeito, a gente pode ser perfeito em obras, mas não no corpo. Por isso a gente tem que trabalhar nele todos os dias, por meio do Espírito Santo. Amém? Amém. Então, domingo, até domingo, quem quiser, tá? Sentir no coração, vai estar trazendo o bilhete. Vou estar levando um monte. Irmão, não tenho vontade, não tenho condição, mas eu estou na obediência. E o Deus que eu sirvo, Ele faz aquilo que Ele promete. Ele nunca me enganou. Eu faço uma prova com os irmãos aqui. O que vocês colocar no coração de verdadeiramente querer mudar, Deus Ele vai fazer. Eu faço uma prova com os irmãos, porque Deus Ele nunca me enganou. Nunca me enganou. E é necessário ter sacrifício. E às vezes o maior sacrifício da gente não é sair de casa na chuva, mas sabe o que é? É acreditar. Às vezes a gente serve um Deus, fala, mas não crê como tem que crer. A fé, ela não é colocada à prova verdadeiramente. Então, analisa, pensa aquilo que tem que ser tratado, a forma que a gente amava o Senhor, será que é a mesma de hoje? Amém? Amém. É isso. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido e amado, graças a Ti dou pela oportunidade, a qual o Senhor nos concedeu. Desde já agradeço por cada palavra que foi semeada na tábua do nosso coração, que o Senhor possa, Pai, desde já continuar palestrando no nosso coração, na nossa mente, para que assim a gente possa amadurecer de acordo com a vontade do Senhor, porque para subir a cada degrau é necessário, meu Pai, uma mudança espiritual, é necessário uma entrega, um grau de intimidade. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de cada pessoa só por estar aqui na noite desse dia. Peço que o Senhor possa também estar guardando também a sua casa, que o Senhor possa estar dando livramento, que o Senhor possa estar tratando com cada uma, vai livrando do homem sanguinário, do homem escarnecedor, do homem fraudulento, do homem sanguinário. Pai, vai dando livramento, meu Pai, pelo dia já de amanhã, qual pertence a Ti. Peço que o Senhor possa estar nos dando uma noite de sono reparadora, que o Senhor possa estar dando sono àquelas pessoas que não conseguem dormir por meio de preocupação. Pai querido, Pai amado, que a gente venha verdadeiramente preocupar em primeiro lugar com o reino do céu. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa estar dando saúde àqueles que necessitam, àqueles que carecem, que o Senhor possa estar revigorando, glória. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa também estar dando, meu Pai, saúde ao ministério pastoral, seu anjo da tua igreja, que o Senhor possa estar atuando no coração, na vida, na mente, que o Senhor possa estar tratando com ele, dando sabedoria e discernimento para ele lidar com as suas ovelhas. Pai querido, Pai amado, assim como a sua conjuntura também, que o Senhor continue abençoando a vida dela, para quem está ao lado dele, para quem está ajudando e fortalecendo, por exemplo, a palavra vai dizer que não é bom que o homem ande só. Pai, então peço que o Senhor também abençoe sua casa, sua família, as obras, os planos, os projetos, a qual o Senhor já concedeu, a qual o Senhor concedeu a cada um deles. Peço que o Senhor abençoe também os seus filhos, peço que o Senhor abençoe também a nossa pastora Yasmin, que o Senhor possa estar abençoando a vida dela, seus filhos, que ela possa estar trilhando um caminho ao qual eles possam ter um bom exemplo e segui-la. Pai, abençoa cada família que se encontra aqui nesse lugar. Toma também a vida, meu Pai, pastor Manuel, toma a vida dos seus líderes, Pai. É o que eu oro, eu te agradeço, eu entrego também, meu Pai, a cada pessoa do louvor, do ministério, a cada um deles que se encontra aqui, Pai. Eu peço que o Senhor venha abençoar a vida deles, abençoa seus filhos, abençoa a sua casa, a sua dispensa, e que essa palavra, meu Pai, venha abençoar a gente abundantemente. É o que eu oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo permaneçam naqueles que esperam a volta de Jesus. que todos digam Amém. até aqui. Gratidão, Senhor. Estamos alegres.
glória, honra